Paralisado no Congresso após protestos do movimento feminista, o chamado PL do estupro é criticado também por mulheres religiosas. Em junho, a Frente de Mulheres de Fé publicou um manifesto pelo arquivamento do projeto proposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante. Já no início de julho, um grupo de 460 bispos e padres também divulgou um manifesto contra a matéria. No caso, esses padres e bispos, eles estão preocupados com a realidade das mulheres, das pessoas, né? Eu acho que a gente precisa tirar o aborto da discussão contra e a favor, porque isso reduz muito a questão. Aborto é uma questão de saúde pública, é um problema social urgente que precisa que existam medidas para atender as mulheres. Então, esse discurso de defesa da vida ele está muito atrelado ao reforço de uma ideia de que as mulheres precisam ser controladas, porque elas têm uma função de reprodução humana na sociedade que os homens não possuem, né? Falando aqui em termos de dual, né? De gênero, né? Priscila explica que o trabalho teológico na Católicas pelo Direito de Decidir segue a linha da teologia feminista. Católicas, ela se posiciona teologicamente de maneira contrária à forma como a teologia cristã, dentro da tradição tanto católica e em certa medida protestante, construiu esse saber, né? Que é a partir de um Deus idealizado, de um Deus que tem ali uma perspectiva muito colonizadora, colonial, um Deus branco, homem, europeu, né, que parte de um mundo ideal, né? Então dogmas e regras são estabelecidas para cumprir um ideal e não parte da realidade das pessoas. A separação entre crenças religiosas e a vida real das mulheres é fundamental, segundo lideranças do Candomblé, por exemplo. Então, enquanto sacerdotisa, enquanto Yalorixá, eu sou a favor da interrupção, da gestação enquanto política pública, certo? Até porque esse projeto de lei é extremamente racista, pois a maioria das mulheres que acabam sendo prejudicadas são as mulheres negras. Porque as mulheres brancas, classe média, mulher com dinheiro, ela tem seu médico. É muita hipocrisia dizer que essa lei, inclusive, vai acabar com o aborto, porque não vai acabar com o aborto. O Brasil precisa olhar os direitos sexuais e reprodutivos com mais maturidade e mais responsabilidade e pensarmos nas políticas públicas do direito, os direitos sexuais e direitos reprodutivos no Brasil. Vai de encontro com a análise de Adriana o fato de que 40% dos casos registrados de estupro no Brasil em 2022 eram de crianças e adolescentes negras. Além disso, 6 de cada 10 registros de estupro no país envolvem meninas com menos de 18 anos. Então, a quem interessa que meninas de 12 anos tenham filho? Interessa um sistema que precisa que a pobreza continue. Porque a gente sabe que meninas que engravidam, adolescentes que engravidam, elas acabam ou perpetuando o ciclo da pobreza de suas famílias ou muitas vezes entrando no ciclo de pobreza mesmo que elas não estavam anteriormente. Controlar o corpo das mulheres serve ao capitalismo para continuar esse sistema de exploração das mulheres e seus filhos, mas também serve ao poder institucional dos religiosos, que é um poder muito grande no Brasil. A gente não pode não considerar que a Bíblia teve peso de lei desde o momento que os portugueses chegaram aqui. Então, é bom para a religião que os argumentos de controle sobre o corpo que ela produz estejam também sendo veiculados e utilizados na política. Na visão de Simone, o aborto previsto em lei é bem aceito em uma parcela considerável das pessoas evangélicas. Nesse sentido, uma pesquisa Datafolha divulgada em junho mostrou que o PL do estupro é rejeitado por 68% dos católicos e 57% dos evangélicos. Além disso, entre católicos, 35% defendem a manutenção da legislação atual e 15% apoiam o aborto em mais situações.
Entre os evangélicos, 35% acreditam que a legislação do aborto deve seguir como é atualmente e 13% que deveria ser permitida em mais situações. Eu diria que no caso já previsto em lei, está muito bem assentado no meio evangélico. As pessoas, elas não são contra, assim, na maioria. Existe um grupo, né, que é esse grupo fundamentalista e que se promove em cima das pautas da moralidade, dessa família que, né, é uma família abstrata, uma família construída pela moral, que vai ser contra o aborto em qualquer situação, mas a grande maioria da população brasileira aceita muito bem isso. Sabe por que aceita muito bem? Porque as pessoas vivem a vida real. As pessoas sabem o que é uma criança abusada grávida, as pessoas sabem o que é uma mulher abusada grávida, as pessoas sabem que a gente tem que enfrentar esse problema como um problema de saúde pública. Assim como a gente tem que enfrentar a questão da educação sexual como uma questão de educação.